modelo de variedade de insumos que nós vimos nos vídeos anteriores, nos dois vídeos anteriores, eles oferecem, quer dizer, essa classe de modelo oferece uma estrutura de modelagem capaz de tornar endógeno o processo de pesquisa e inovação. Ou seja, como a gente comentou lá, em vez de cair do céu, uma taxa de progresso técnico, não. Você tem que fazer um esforço, tem um trade-off, tem uma escolha ali dentro, é uma escolha ótima. Então isso está lá naquele modelo. Porém, e sempre acontece isso, quer dizer, qualquer modelo, não existe modelo perfeito, né? Alguns aspectos não foram incorporados. E um deles é a questão um é a questão da adoção em contraposição à criação de tecnologia, que é uma questão importante. Quer dizer, quando uma tecnologia chega, nada garante que ela vai ser adotada, que ela vai entrar no processo produtivo. É possível que ela fique fora do processo produtivo e tem várias razões para isso acontecer, desde razões de mercado, de demanda, até bloqueio de grandes empresas. E isso acontece porque não trata de um papel que é essencial quando a gente pensa nesse processo de inovação, que é tecnologias, elas criam, mas elas destroem. Tecnologias, elas destroem mercados e podem prejudicar pessoas, pelo menos no curto prazo ou no médio prazo. Você pode dizer que no longo prazo, e geralmente é esse o resultado, a tecnologia gera um ganho de bem-estar que vai para todo mundo, ou para a grande maioria das pessoas. Mas há um período de transição que isso pode não ser verdade. Você imagina um taxista de 60 anos, quando chega o Uber, difícil dizer, ele deve perder. Ele tem uma perda de renda provável, né? E talvez ele não seja compensado, porque vai ser muito complicado para ele migrar para uma nova tecnologia e coisa parecida. Então, tem um certo conflito. Tecnologia, a chegada de uma tecnologia, ela traz um certo conflito que pode ser mais intenso ou menos intenso, dependendo de vários fatores. O modelo de qualidade, ele abre a possibilidade dessa discussão, porque ele abre a possibilidade para essa situação onde, quando a tecnologia chega, ela tira alguém do mercado. Então, aqui nós vamos trabalhar várias versões desse modelo, nós vamos discutir questão de mercado financeiro, barreiras a entradas e tal, tudo usando esse modelo. Esse modelo agora é nossa, digamos assim, é o nosso novo modelo básico, assim como a gente tinha o modelo básico lá. Agora o modelo básico é esse, nós vamos fazer variedades. Se vocês pegarem o livro da Guion e do Howitz, é muito interessante como eles, a partir desse modelo, eles discutem uma quantidade imensa de assuntos, um monte de questão interessante. É um livro que eu acho bem interessante. Assim, eles trabalham bem com essa estrutura de modelo. Vamos começar com a versão mais simples e depois nós vamos colocando características. Então, vamos pensar assim, você tem um modelo e sempre que um novo bem intermediário é criado, ele é incorporado ao processo de produção, então não tem como barrar a adoção. Entretanto, bom, isso acontece, mas não no modelo. Eu me atrapalhei, eu pensei que eu já fosse falar do modelo. Não raro, novas tecnologias são barradas por grupos de interesse que extrai renda da tecnologia existente. Mas isso é um processo da realidade. No modelo que nós vamos estudar, no modelo que nós vamos estudar, isso não vai acontecer. Pelo menos nas primeiras versões. Depois nós vamos tratar de versões onde isso pode acontecer. Nesse modelo que nós vamos estudar inicialmente, não. A tecnologia chega, ela é adotada. Inicialmente nós não vamos trabalhar da questão de barrar novas tecnologias. Mas o modelo, pela natureza dele, permite tratar isso de uma maneira melhor que o modelo de variedade, onde a chegada de uma tecnologia convive com a outra. Então essa questão de barrar é mais complicada. Então, como eu estava dizendo, no restante do capítulo, nós concentraremos esforços em modelos onde a nova tecnologia ela vem também na forma de bens intermediários, então é a mesma lógica, mas expulsa a tecnologia existente. Não vamos tratar da possibilidade de detentores de direitos sobre a tecnologia barrarem a adoção. Agora, ficou até mal escrito, porque depois nós vamos, ainda no capítulo, né, na unidade, fica meio confuso o capítulo e unidade, mas depois nós vamos tratar dessa possibilidade. Na verdade, nossa última aula dessa unidade, o último vídeo que vai aparecer, vai ter até um processo de instituição, onde você pode tentar captar algum arranjo político para barrar a tecnologia ou não. Isso é um negócio
eu acho bacana esse tipo de discussão. Mas por enquanto não. Nessa unidade, quer dizer, unidade é o conceito amplo, mas nesse vídeo, digamos assim, e nos próximos também, nos imediatamente próximos, nós vamos supor que não se barra a tecnologia. Eu insisto, essa questão de barrar tecnologia é importante. Se você pega um cara como o Edward Prescott, por exemplo, que é um cara prêmio Nobel e que se dedicou a estudar essa questão de tecnologia e crescimento, ele botou como um papel central essa questão da tecnologia. Assim, por que certas tecnologias não são adotadas? Prescott, quando veio ao Brasil, ele ficou incomodado, por exemplo, por que tem trocador de ônibus? Um custo, por que não se usa uma tecnologia, já que essa tecnologia é disponível, não é uma tecnologia, digamos assim, muito absurda, há muitos anos nos Estados Unidos, só o motorista resolve o problema. Então, essa ideia, né, quer dizer, você tem aqui no Brasil, por exemplo, o outro exemplo que sempre aparece, o posto de autoatendimento, que você não tem porque tem uma lei lá que barra e proíbe. Tudo isso são tecnologias, quer dizer, resistência a Uber, a gente vê muito, essa questão agora do Uber dos ônibus, que está gerando discussão, tudo isso é tecnologia chegando e sendo bloqueada por vários motivos, né? A própria 5G tem uma discussão, é mais complicado, tem essa questão aí de espionagem e tal, eu não sei dessas coisas, mas também pode ser uma maneira de atrasar uma tecnologia que talvez não seja tão dominada por algumas empresas. O fato é que esse processo de segurar tecnologias, ele acontece, é um elemento importante para explicar talvez as dinâmicas dos países e econômicas, né? Nós vamos tratar. Mas agora não, agora nós vamos supor que chegou a tecnologia, ela entra no mercado. Bom, essa ideia de tecnologia expulsando tecnologia, ela é antiga em economia, não é nenhuma novidade. Em tempos mais recentes, né, do século XX, ela costuma ser associada a Schumpeter, alguns falam Schumpeter, ele é austríaco, não sei exatamente como é que se pronuncia esse negócio, então, o nome dele, então deixa lá Schumpeter, porque eu sou do Ceará, então é Schumpeter, né? Eu sou do Ceará, gente, eu abro mas fica aí, ele que é o grande autor, né, que associado a essa ideia que ele chamou de destruição criativa. E esses modelos de qualidade também são chamados, às vezes, de modelos schumpeterianos, exatamente por trazerem essa. Não confundir com esses modelos heterodoxos, falam neo-schumpeterianos, é outra abordagem. Aqui é uma estrutura de modelo muito parecida com aquela que nós vimos, só que vai ter um processo de inovação que vai ser também um pouquinho mais interessante, porque vai ter uma probabilidade lá, ele não necessariamente vai acontecer. Então essa é a estrutura. Aqui pro final do curso, nós vamos trabalhar com essa ideia de tecnologias que chegam e substituem outras. Essa é a base de trabalho que nós vamos ter. Bom, suponho que a cada período existem L indivíduos que vivem por um período e oferecem uma unidade de trabalho de forma inelástica. Então, não tem oferta de trabalho. Tá? Essa parte de demanda a gente vai simplificar bem. Se quiser fazer mais sofisticado, o artigo do Aghion e do Howitz, eles não fazem assim não. Mas aí você vai basicamente pegar aquela equação de Euler e trabalhar. A coisa legal mesmo é achar o R, achar o lucro do monopolista, essas coisas. Por simplicidade, suponho que esses indivíduos são neutros em relação ao risco, de modo que maximizar a utilidade implica maximizar consumo. Vamos fazer uma utilidade linear. A produção de bens finais ocorre em concorrência perfeita, exatamente como no anterior. E aqui nessa primeira versão só existe um bem intermediário e aí é um monopolista que está produzindo esse bem. Então, depois nós vamos botar mais bens intermediários. Mas por enquanto, um bem intermediário, um monopolista que tem essa produção. A cada período pode ocorrer uma inovação, ao contrário lá do modelo anterior. Agora, não necessariamente vai acontecer. Pode acontecer. Essa inovação ela aumenta a produtividade do setor final, lá no setor de bens finais, por oferecer um bem intermediário mais eficiente. Então agora, em vez de ter aquela ideia do M puxando, não, é assim. Uma inovação significa um insumo que é mais eficiente na produção de bens finais. Como ele é mais eficiente, ele mata o anterior. Ninguém vai querer usar o insumo velho porque ele é menos eficiente. Então, é esse o processo de inovação. A cada período, as firmas estão lá produzindo, um cara pode, um inovador em potencial, ele entra numa loteria, ele paga, tem que pagar para entrar, né? Então tem um custo para fazer pesquisa, e daí ele pode ou não ganhar essa inovação. Se ele ganhar a inovação, ele passa a ser o monopolista e o processo se repete a cada período. A função de produção é a mesma do modelo anterior, só que agora, como só tem um bem, então ficou desse jeitinho.
ATL, até a produtividade, L é o trabalho, elevado a 1 menos alfa, xt elevado a alfa, xt é o bem intermediário. Para um dado A, então um A dado, né, o Schumpeter tem essa ideia de trabalhar primeiro o fluxo circular, né, quer dizer, quando você não tem a inovação e depois a inovação chega. Então vamos usar mais ou menos essa mesma abordagem. Então vamos começar pensando dado um A. Para dado um A, o monopolista do setor intermediário ele vai escolher o quanto produzir de forma a maximizar o lucro. Então o lucro dele é esse, a transformação é 1 para 1 de novo, então a unidade do bem final vira uma unidade do bem intermediário, é trivial a função de produção aqui, e o lucro dele é Px, que é a receita dele, menos X, que é o custo. Assim como no modelo de variedade de insumo, o modelo de variedade de insumo é uma boa introdução para esse, a demanda pelo bem intermediário é determinada no setor lá de bem final, porque o bem intermediário só é usado para produzir o bem final. Então, como o setor de bem final é competitivo, né? O preço do insumo vai ser igual à contribuição marginal do insumo para a produção, ou seja, PT dy dx, que é igual a alfa ATL menos alfa xt, alfa menos 1. Então, esse é o preço. Esse é o preço. Então, esse aqui define uma demanda, né? Às vezes chama demanda inversa, porque está o preço em função da quantidade, mas tem uma relação de preço e quantidade aqui negativa, né? Porque alfa é entre 0 e 1. Então, temos uma demanda aqui colocada. Se eu substituir no lucro, assim como eu fiz no anterior, eu vou ter esse termo alfa, ATLT 1 menos alfa, xt alfa menos 1 vezes xt, né? Porque no lucro era pxt. Então vai ser vezes xt. Então fica só xt elevado a alfa menos xt. Deriva isso em relação a x, não é complicado, é tranquilo, igual a 0. Então eu tenho que alfa ao quadrado, ATL, né? Quer dizer aqui, vai esse alfa ao quadrado, ATL 1 menos alfa xt elevado a alfa menos 1 igual a 0. Log isso é igual a 1. Aí resolve para x e nós temos que xt é igual a 2, 1 menos alfa ATL. Então x é uma proporção de ATL. Se você pega o valor ótimo de x e substitui no lucro, quer dizer, você vai pegar esse valor de x aqui, esse valor de x, e vai substituir aqui no lucro. Então você vai pegar onde tem, né? Você bota x, você também tem o P em função de x, você pode substituir aqui, digamos. Vai ficar alfa ATL 1 menos alfa, o x é esse cara aqui, então alfa 2 1 menos alfa ATL elevado a alfa, menos x, que é alfa 2 1 menos alfa ATL. Efetua aqui as multiplicações, faz as graças, né? Quer dizer, faz todo o arrazoado. Esse aqui fica alfa, 2 alfa menos alfa mais alfa, vezes alfa, né? Então é só somar, vai ficar 1 menos alfa, 1 mais alfa. O ATL, 1 menos alfa, vai com ATL alfa, fica ATL. E aqui, e aqui o alfa 2, 1 menos alfa, ATL. Esse ATL sumiu, mas não tinha nada que ter sumido, porque esse aqui vai ficar 2, então é como se fosse 2 alfa sobre... Você vai fazer aqui, aqui é como se fosse elevado a 1, né? Você vai fazer o mínimo, fica 1 menos alfa mais 2 alfa, 1 mais alfa esse ATL aqui engoliu. Aí depois você bota esse ATL aqui, né? Ele tinha que estar aqui. Depois você bota em evidência, vai ficar 1 menos alfa, alfa mais 1 menos alfa mais 1 menos alfa, ATL que eu vou chamar de... que ficou igual em vez de mais, né? Mas é vacilo meu, entendeu? Aí copia e cola, o erro vem. Então esse é alfa, 1 mais alfa sobre 1 menos alfa, ATL, depois você checa a continha, capaz de nota de aula tá errado também, porque eu devo ter copiado de lá. E aí fica pi ATL, e o importante aqui é esse pi, aqui é o pi minúsculo mesmo, não é erro não, é uma constante vezes ATL, então o lucro é uma constante vezes ATL. Note que x e π, ambos são proporcionais a ATL. Então, ATL, vocês estão vendo que tem um papel importante. Para obter a produção dos bens finais, você vai substituir o valor de x na função de produção. Então, joga aqui o valor de x, está aqui o x, alfa 2, 1 menos alfa ATL elevado a alfa, faz aí a continha, né? Vai ficar 2 alfa menos alfa, esse ATL 1 menos alfa morre. Então fica alfa 2 ATF 1 menos alfa ATLT. De novo, depende de ATLT. Então, a quantidade do bem
intermediário produzido X é constante vezes ATL, o lucro do monopolista é PT é constante vezes ATL e a produção total de bens finais é constante vezes ATL. Assim, mesma coisa do modelo de variedade, já dá para perceber. Nós vamos ter que calcular o PIB, vamos ter que descontar a parte dos bens finais que vira bem intermediário. Como os dois são proporções de ATL, então isso aqui também vai ser uma constante vezes ATL. Ou seja, todas as variáveis relevantes da nossa economia são escritas como constante vezes ATL. Esse é importante porque a dinâmica vai ser dada como L é constante. Se L fosse constante, tinha a dinâmica de L, que geralmente é simplesinha, né? Mas como aqui a gente fez L constante, para simplificar, quem vai dar a dinâmica do modelo é o AT. O AT que vai contar a história. Então, que é exatamente o que está dizendo agora no slide. Então, como X, Pi, Y e PIB é todo mundo proporcional a ATL, constante ATL, e L é constante, é o crescimento de AT que determina o crescimento da economia. Então, essa economia vai crescer de acordo com AT. AT é a chave aqui da nossa história. Bom, vamos pensar então agora como é que funciona esse AT. Né? Quer dizer, a gente já viu que dado um AT, tudo vai depender de AT, está tudo direitinho, as produções são todas feitas, as escolhas foram feitas para um dado valor de AT. Agora vem a parte interessante, né? Mas como é que a AT evolui? Se eu botar um AT aqui dado, o que eu fiz aqui? Só criei caso, né? Então nós vamos ter que modelar essa evolução de AT. E aí nós vamos supor o seguinte, a cada período, empreendedores, né, são os inovadores, os empreendedores jupiterianos, eles têm a oportunidade de tentar uma inovação que pode ou não ocorrer. Nesse sentido que eu falo que a inovação agora é uma loteria. Você pode ganhar, pode perder. Quando ocorre, vamos dizer que houve um sucesso. Nesse caso, um novo bem intermediário é criado, leva a um ganho de produtividade, ou seja, aumenta a T. Então, esse novo bem intermediário ele dá mais produtividade ao processo de produção dos bens finais. Caso a inovação não ocorra, houve um fracasso e o nível de produtividade permanece o mesmo. Então, desta forma, o AT vai ser dado por AT é igual a gama AT mais 1 quando há sucesso, ou seja, em caso de inovação, dá um salto gama é o salto tecnológico. Em caso de fracasso, fica AT igual a AT menos 1, o nível de produtividade permanece o mesmo. Então, esse é o jogo. A cada período tenta a inovação. Se a inovação acontecer, gama AT menos 1, salto tecnológico. Se ela não acontecer, fica tudo como estava antes. Gama é maior do que 1, né? Porque é um modelo de progresso tecnológico, não seria regresso. Então, gama é maior do que 1 e representa esse ganho de produtividade. Então, de novo, nós temos uma economia 3 setores, setor de bem final, setor de bem intermediário. Nós vimos que todas as variáveis importantes, Y, PIB, X e Pi, são todas proporcionais a AT, e agora nós estamos vendo como que o AT anda. E eu estou dizendo que, começando a explicar AT, eu estou dizendo que AT é o seguinte, ele vem de uma loteria que você entra, você como empreendedor tenta. Em caso de sucesso, o empreendedor tem sucesso, ele tem um insumo melhor, que vai substituir um insumo existente com maior produtividade. A produtividade é gama AT menos 1. Em caso de fracasso, a produtividade continua a mesma AT menos 1. Então esse é o jogo. Gama maior do que 1 porque é ganho de produtividade que acontece. Bom, essa inovação ela não vem de graça. Se você quiser inovar, tem que pagar. Então, para entrar nesse jogo, nessa loteria, tem que pagar um bilhete. E você paga isso em termos de bens finais. Então, nesse sentido, é que nem o primeiro modelo de variedade que nós vimos. Você pega uma parte do bem final, que você tem, uma parte daqueles bens finais, você joga em pesquisa, e aí você entra numa loteria. Qual a probabilidade da loteria? Se é uma loteria, eu só entro, eu quero saber a probabilidade de ganhar ou de perder. Bom, aqui nós vamos supor o seguinte. Essa probabilidade vai ser tanto maior quanto mais dinheiro você colocar. Então você vai botando mais dinheiro, você vai tendo mais chance de conseguir uma inovação. Isso é uma coisa interessante. Você bota muito dinheiro, você tem boas chances de inovar. Você bota pouco dinheiro, tua chance de inovar é pequeno, é intuitivo esse tipo de lógica. Eu vou chamar de μT a probabilidade de sucesso, μT, né? Então no período T, a probabilidade de uma inovação acontecer é μ. R é a quantidade do bem final, destinada à pesquisa, ou seja, ao investimento em pesquisa. A estrela,
que é igual a gama AT menos 1. É o nível de produtividade caso a inovação ocorra. Então, Mi, probabilidade de sucesso, R, investimento em pesquisa, A estrela, o nível de produtividade, no caso de sucesso. E se não tiver sucesso, aí fica no AT menos 1. A estrela é o gama AT menos 1 que nós nos referimos. Bom, Mi é uma função de R. Eu vou supor também que ele é uma função, na realidade, de R sobre A. Então, também é intuitivo. Eu estou dizendo o seguinte: quanto maior R, essa função é crescente, uma função φ crescente, quanto maior R, maior a probabilidade de conseguir uma inovação, mas também, quanto maior for o ganho de produtividade, menor vai ser a probabilidade de conseguir uma inovação. Se você quer fazer uma super inovação, para um dado R, sua probabilidade é pequena. Você pode aumentar R para conseguir. Então tem esses dois efeitos. A probabilidade de inovação, uma função φ, que é crescente em R e decrescente em A estrela, que é o nível de produtividade que será alcançado em caso de sucesso. Faz sentido, né? Quer dizer, eu quero fazer uma revolução tecnológica, é mais difícil. A função φ é tal que φ' maior que zero, então ela é crescente, por isso que eu digo, então quanto maior R, maior Mi, como A aparece aqui embaixo, quanto maior A, menor Mi. E φ duas linhas menor que zero, então ela tem a curvatura direitinha para que nós possamos fazer maximização sem problema. Como eu disse para vocês no começo do curso, aqui as condições de segunda ordem sempre são obedecidas por hipótese. E pronto. Quem gostar de testar condição de segunda ordem, está lá o professor de micro. O pessoal de micro adora essas coisas, né? Eles adoram, não funciona e tal. Deixa eles lá fazendo isso, eles são bons a beça fazendo essas coisas. Bom, um exemplo que nós vamos usar muito aqui durante esse curso, durante aqui o final do curso, é esse exemplo aqui. Φ de n é igual a lambda n elevado a sigma, n é R sobre A, então nós vamos usar n como R sobre A. Lambda é maior do que zero, é um parâmetro de eficiência da pesquisa, e sigma entre 0 e 1, eficiência do setor de pesquisa, né? Quer dizer, se lambda é alto, quer dizer que para essa razão baixinha você pode conseguir uma boa probabilidade de inovação. Lembra que φ de n é o Mi, né? Mi igual a φ de n. Então é essa, né? Para não ficar confuso, eu sei que essa notação é confusa. Mi é igual a φ de R sobre A, mas R sobre A é N. Então Mi é igual a φ de N. Φ de N, quando aparecer, é a probabilidade de uma inovação acontecer. É a probabilidade da inovação acontecer, que é crescente em R, decrescente em A estrela. Esse tipo de função, nós vamos usar bastante esse tipo de função, porque facilita um bocado. Vamos checar as hipóteses, facinho checar, daí a gente checa. Filinha, sigma lambda é N, sigma menos 1 é maior do que zero. E a segunda derivada, como sigma entre 0 e 1, esse termo aqui é negativo e, portanto, a segunda derivada é menor que zero, joia. A função obedece nossas propriedades. Bom, se ele tem sucesso, então vamos lá, vamos organizar para a gente não perder o fio da meada. Nós temos um modelo, o modelo para um dado AT, nós sabemos que as variáveis relevantes são todas proporcionais a esse AT. Aí nós passamos a discutir o crescimento de AT. O crescimento de AT se dá por meio de uma loteria de pesquisa. Como é que funciona isso? Você paga R, uma quantidade de bens finais, e você tem uma probabilidade Mi de conseguir a inovação. Quanto mais R você botar para um dado salto tecnológico, maior essa probabilidade de inovação. Então é esse o jogo que nós estamos colocando, é esse o desenho do mundo que nós estamos criando. Se acontecer uma inovação, o empreendedor se torna monopolista desse bem intermediário durante o período. Então ele agora é o monopolista. Do contrário, se não tiver inovação, o monopólio é repassado aleatoriamente para outra pessoa. Então alguém ganha o monopólio da tecnologia existente e pronto. Isso é uma hipótese só para a gente não complicar o modelo, porque se não for assim, a gente podia pensar o seguinte: se não tem inovação, a tecnologia vira domínio comum. Legal, nada demais nessa hipótese, o problema é que aí você teria a otimização lá no setor intermediário, dependeria do processo estocástico, né? Quer dizer, se é monopólio ou não. Desse jeito que nós estamos fazendo aqui, é sempre um monopólio e a gente tem uma preocupação a menos. Dessa forma, o lucro esperado do empreendedor, né, o inovador, ele é dado pela receita esperada menos o custo, por definição, que vai ser probabilidade da inovação acontecer, φ, vezes o lucro da inovação, π estrela. Por que π estrela? Porque se a inovação acontecer, o A vai ser o A estrela, e aí o π
é Pzinho ATL, mas o A é o A estrela. Então eu estou marcando Pi estrela para lembrar que o lucro não é o lucro da tecnologia atual, é o lucro da tecnologia com inovação. Menos R, que foi o que ele investiu. Então esse é o lucro do monopolista nesse modelo. Condição de primeira ordem para maximização de lucro. É só derivar em relação a R, né? Ele vai investir R, então quanto ele vai investir em pesquisa para maximizar o lucro. Faz a derivada em relação a R, vai ficar 1 sobre A estrela, porque o R estava aqui, filinha de R, Pi estrela, isso aqui tudo é produto, menos 1 igual a 0, ou seja, isso aqui é igual a 1. Então essa é a condição de primeira ordem, essa é a condição de primeira ordem. Bom, como eu sei que π é πzinho ATL, e a definição de N, ou seja, N é R sobre A, isso aqui pode ser escrito da seguinte forma. Então esse cara aqui, π estrela, ele vai ser πzinho A estrela L, né? Ó, π estrela, ele é πzinho A estrela L. Se eu botar πzinho A estrela L, o A estrela corta com A estrela, fica filinha de N, R sobre A estrela é N, π L. Que é esse termo que está aqui. Então, filinha, filinha, PL é igual a 1. Essa é a equação de arbitragem da pesquisa, ela repete aquela ideia de arbitragem da pesquisa, ela iguala o ganho marginal esperado de investir em pesquisa, que é o quê? Filinha PL, ou seja, quando você aumenta o investimento em pesquisa, o quanto aumenta a tua probabilidade de inovar, vezes o lucro e a correção aqui do A para aquilo que faz. Então é o ganho marginal. Ao custo marginal, que é 1, porque você investe R, né? Então, 1 unidade a mais, ela te dá esse benefício, filinha PL, e ela te dá um custo de 1. Então, essa condição de primeira ordem sempre tem essa interpretação. Essa equação ela já tem um resultado importante. Como π e L são constantes, isso aqui é o πzinho, não é o π grande, né? O π grande é de T, mas isso aqui é a constante, πzinho. Então, N tem que ser constante também, para isso ser constante. Logo, essa razão R sobre A, que eu estou chamando de N, vai ser constante. Para todo T, ela vai ser constante. Se isso é verdade, e a probabilidade é φ de R sobre A probabilidade é constante. Então, a probabilidade de inovação nesse modelo vai ser constante. Resultado super mão na roda, porque dá uma estacionariedade bacana para o nosso modelo. Então, estacionariedade em termos de probabilidade de inovação. Se a função é essa, aquela função que a gente usou como exemplo, o termo é esse daqui, né? Se a função é essa, usando na equação de arbitragem, filinha PL, filinha é isso daqui, né? Daqui é a função, então filinha vai ser sigma, lambda sigma n, sigma menos 1, PL. Isso aqui é igual a 1. N, portanto, é sigma lambda PL 1 sobre 1 menos sigma. Só resolvendo aqui para N, nós temos então que esse é o valor de N, entendeu? Guardem esse valor, nós vamos trabalhar ainda um pouquinho as contas. Com esse valor de N, a probabilidade de sucesso, que é o que talvez mais me interesse, vai ser dada por quanto? Bom, eu tenho N, é só eu jogar N aqui nessa função, né? Eu pego esse valor de N e jogo aqui na função, e aí eu vou ter que μ é igual a lambda, sigma lambda PL, 1 sobre 1 menos sigma, mas aqui tem um sigma, então fica sigma 1 sobre sigma, eu posso dar uma arrumada para ficar 1 sobre sigma, lambda 1 sobre sigma, 1 sobre 1 menos sigma, meu Deus do céu, que engasgada que eu dei agora. μ é igual a lambda elevado a 1 sobre 1 menos sigma, sigma π, L, sigma sobre 1 menos sigma. Então essa aqui é a probabilidade de uma inovação ocorrer. Bom, como a gente já viu da produção de bens finais, o PIB, a produção do bem intermediário e o lucro do monopolista, todo mundo é proporcional a AT, todo mundo. Então a taxa de crescimento dessas variáveis, escolha qual que você quer trabalhar, vamos pensar no PIB, porque normalmente a gente pensa em PIB. A taxa de crescimento do PIB vai ser a mesma taxa de crescimento de A. Então a taxa de crescimento de A que vai ser a taxa de crescimento do PIB. Vamos, por definição, dizer que a taxa de crescimento de A é igual a G, já que a gente está usando G como taxa de crescimento da economia o tempo todo. Então essa taxa de crescimento de A, que é G, por definição, essa aqui é a taxa de crescimento, ela também vai ser a taxa de crescimento do PIB, do lucro e da produção de bens finais, da produção do bem Y. Então essa é a taxa de crescimento. Pela equação 6, sabemos que a equação 6 é aquela que dá o destino de A. A equação 6 ela vai me dizer que A é igual a gama AT menos 1 em caso de sucesso,
e AT menos 1 em caso de fracasso. Agora eu já sei as probabilidades de cada um desses. Aqui é Mi e aqui é 1 menos Mi, já que ou vai ser um sucesso ou um fracasso. Então a equação A, é aquela equação 6, me diz que AT é igual a gama AT menos 1 com probabilidade Mi, que é a de sucesso, AT é igual a AT menos 1 com probabilidade 1 menos Mi. Da definição de GT, logo GT vai ser igual a, com probabilidade Mi, caso de sucesso, gama AT menos 1 menos AT, quer dizer, aqui houve um sucesso, né? Então o AT, esse AT aqui virou gama AT menos 1. Então gama AT menos 1 menos AT menos 1, divide tudo por AT menos 1, gama menos 1 com probabilidade Mi, com probabilidade 1 menos I, ele continua o mesmo, então é zero, porque AT menos 1 menos AT menos 1, zero, não houve crescimento tecnológico. Então se tem crescimento tecnológico, a economia cresce gama menos 1, lembre que gama é maior do que 1 por hipótese, está feita lá atrás, e com probabilidade 1 menos Mi, essa economia fica estagnada. Logo, valor G, que eu vou definir como valor esperado de GT, né, só para facilitar a notação, então o nosso G é o valor esperado de GT, vai ser igual a Mi gama menos 1, para ficar gama menos 1 vezes Mi, 0 vezes, mais 0 vezes 1 menos Mi. Né? O valor esperado é a realização vezes a probabilidade, mais a realização vezes a probabilidade. Mi gama menos 1 é o valor esperado de G. Então a taxa de crescimento esperada dessa economia, esperada porque tem um processo estocástico, é Mi gama menos 1. Essa equação 8 é típica desses modelos, dos modelos de inovação, ela é bem típica desses modelos, e o que ela está dizendo é o seguinte: a taxa de crescimento de uma economia é dada pela probabilidade de acontecer uma inovação multiplicado pelo ganho de produtividade causado pela inovação. Então, ela se dá por esses dois componentes, quer dizer, se você tem inovação muito frequente, você vai crescer muito. Se você tem inovações que trazem um ganho de produtividade muito grande, você vai crescer muito. Esse produto é quem dá essa taxa de crescimento da inovação. Então, segundo essa teoria, quando você olha um PIB ali dentro, estritamente falando, como eu travei L, eu estou fazendo de PIB, mas se o L estivesse andando, a gente ia falar de PIB per capita, porque a taxa de crescimento do PIB, a TLT, ia ser a taxa de crescimento de A, composta com a de L, aí a gente ia dividir por L, do per capita seria o A. Então, mas quando você vê um crescimento, ali tem esses dois elementos, segundo essa teoria. Mi, a probabilidade de inovar, gama menos 1, o tamanho do salto da inovação. Algumas pessoas argumentam que esse tipo de modelo talvez seja interessante para explicar o crescimento do PIB do planeta, já que vários países podem crescer adaptando tecnologias e não necessariamente criando, né, inovando nesse sentido. Ou você pode imaginar que a adaptação de uma tecnologia também exige pesquisa, e aí você vai criando. Tem várias maneiras de ler esse resultado, mas esse resultado do Mi gama menos 1, probabilidade de inovação, salto da inovação, ele é central nesse tipo de modelo. Taxa de crescimento Mi gama menos 1. Se nós usarmos o nosso exemplinho, é só pegar o Mi, né? A gente já calculou o Mi está aqui. Cadê o Mi? Mi está aqui ele. Então nós já encontramos o Mi, nós sabemos qual o valor de Mi. Então, se nós pegarmos esse exemplinho, nós podemos definir melhor o que está acontecendo. Então, G vai ser dado por Mi, gama menos 1. E aqui só tem parâmetro, L acaba sendo um parâmetro, porque ele é uma constante, L acaba sendo um parâmetro, então está aí o modelo. Quando você olha esse modelo, algumas coisas chamam atenção. A taxa de crescimento vai depender de lambda, que é um resultado esperado, a gente já tinha visto isso no modelo anterior. Lambda é a eficiência do setor de pesquisa, então o setor de pesquisa é muito eficiente, ele consegue aumentar a probabilidade de inovação e, portanto, ele gera crescimento. Vai depender de gama, também é muito intuitivo, porque quanto maiores forem as inovações, maiores os saltos, então de gama. Mas tem uma variável aqui que é bem interessante, que é o π, que é o parâmetro lá do lucro do monopolista. Nesse modelo, monopólio é bom para o crescimento. O π do lucro de monopólio é quem está aí entrando como positivo no crescimento, quanto maior π. Lembre que nesse modelo a tecnologia sempre entra na produção. Isso é fundamental para entender esse resultado. Porque o que o monopólio pode prejudicar no processo de inovação é ele barrar uma tecnologia.
eu sou monopolista, chegou um cara lá com um insumo melhor, ele vai derrubar meu monopólio, aí eu vou lá, eu tenho um lobby, eu tenho uma influência qualquer, eu digo, ó, esse negócio que esse cara tá fazendo é ruim. Por quê? Sei lá. Arranja um motivo aí contrata um cara, o cara arranja um motivo, é perigoso, destrói emprego, é estrangeiro, arranja um motivo qualquer para dizer que a tecnologia daquele cara é do mal. E como ela é do mal, ela tem que ser barrada. Mas isso não está acontecendo nesse modelo. Esse é um modelo de inovou, adotou, entrou no processo tecnológico. Então o PI aqui ele vai ter esse efeito positivo porque ele é o prêmio da loteria. Então a lógica do modelo é intuitivo demais esse modelo, né? Quem vai gerar o crescimento da economia é o processo de inovação. Por que alguém inova? Qual o sentido de inovar? Bom, alguém inova porque quer ganhar dinheiro. É para isso que as pessoas fazem as coisas. Esse é um modelo de, volto a dizer, um modelo de decisão. Não está caindo inovação do céu como no modelo de solo. Aqui tem uma decisão. Mas, como é que é o processo de inovação do ponto de vista econômico? Ele é uma loteria. Ele é uma loteria que você paga R para entrar. Esse R determina um Mi. E esse Mi é a tua chance de ganhar. Quando você ganha o quê? O lucro de monopólio. Então, se você tem lucro de monopólio maior, o prêmio da loteria é maior. Eu fico mais disposto a sacrificar consumo para investir em pesquisa porque o meu olho cresce. Eu digo, opa, o prêmio aqui é melhor. Então, esse prêmio na loteria de inovação, ele acaba estimulando, ele estimula a pesquisa, esse estímulo à pesquisa gera um maior Mi, né? Tá aqui o Mi, o Pi aparece na expressão de Mi, e esse maior Mi leva a um crescimento maior. Então aqui o Lambda, volta a dizer, velho conhecido, ele já tinha aparecido, a ideia de eficiência do setor de pesquisa. O Gama, bem razoável, são saltos da inovação, é um parâmetro de salto de inovação. Mas o Pi é interessante. O L também. O L é aquele efeito de escala que nós discutimos também no modelo de variedade que aparece aqui. Então, você tem esse problema do modelo de escala, L é grande, produz mais, essa questão toda aparece. Como eu disse lá no livro do Aghion, ele faz uma alternativa para tirar. Eu não vou fazer isso porque, quer dizer, tem um monte de coisa aqui no curso, é um curso de bastante conteúdo, então eu resolvi tomar outro caminho, mas tem aí o L fazendo o efeito de escala. Então no final do dia, nosso modelinho de inovação com destruição criativa, o insumo substitui o outro, gerando ganho de produtividade. Nosso resultado principal é que a taxa de crescimento depende da eficiência do setor de pesquisa, quanto mais eficiente for o setor de pesquisa, mais crescimento, do lucro de monopólio, que é o prêmio para o pesquisador, então ele afeta positivamente a probabilidade de inovação e o crescimento, do salto tecnológico e do tamanho da população. Também entra, eu já comentei, é um resultado questionável. Por acaso, nessa nossa época, realmente nós temos esses casos de China e Índia crescendo muito, dois países muito populosos, mas nem sempre isso foi verdade, né? Então é um resultado um pouco mais chato. Eu vou parar esse vídeo aqui, que é a introdução do modelo. No próximo nós vamos fazer exatamente esse modelo, é o mesmo modelo, só que com vários setores. Então simplesmente pegar esse argumento e jogar para vários setores para ficar um modelo mais arrumadinho, mais bonitinho, digamos assim, mais fechadinho. É um número fixo de setores, então não está crescendo o número de setores como no modelo de variedade do Homer, mas em cada setor acontece esse processo. Nós vamos discutir isso no próximo vídeo e eu agradeço a atenção de vocês.